O segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 38. Para a glória de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo número 8. Versículo 38 diz assim: voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Somente esse versículo interessante. Existia naqueles tempos, acredito que começado por Samuel, existiam as escolas de profeta. Como é que pastor você sabe que existia a escola de profeta? Porque Amós ele fala que ele não era profeta, nem filho de profeta, e nem tinha estudado a escola de profeta. Mas Deus os tirou, de trás da manada e fez de Amós um profeta. Nós entendemos também lendo o capítulo de número 6 de 2 Reis, quando eles disseram assim, olha, e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis o lugar em que habitamos, que está diante da tua face, nos é estreito, pois vamos até o Jordão, e tomaremos de lá cada um de nós uma viga, e façamos nós ali um lugar para habitar. E ele disse: ide. Então no capítulo 6 de 2 Reis ele mostra que existia uma escola de profeta. Tanto que quando os moços perceberam que o lugar é estreito, igual essa igreja aqui, ela é pequena. Então, mas se começar a vir gente, bastante pessoas, ela não vai comportar mais. Então a gente vai ter que ir para um lugar maior. Ou então comprar um terreno e fazer um templo maior para caber todos os irmãos que virão. Assim era com Eliseu. Ele tinha alunos, essa escola foi aumentando, e ele, no capítulo 6, precisou aumentar essa escola para eles poderem estar estudando. E o texto que nós lemos aqui, esses mesmos discípulos de Eliseu, esses estudantes de Eliseu, alunos de Eliseu, o texto diz que havia muita fome naquela terra. Agora imagine uma escola de profeta. Eu me lembro quando eu ia para a escola, irmãos, naquela dificuldade, que a gente tinha, um monte de filho em casa, não via ir para a escola, para chegar lá na merenda, Estudava, mas esperava lá na merenda para poder comer a sopinha. Aí repetia 1, 2, 3. Quando a barriga estava cheia, a gente ia repetindo. Não é verdade, mocinha? Aí você concorda comigo, É do meu tempo. A gente não via a hora de ir para a escola para chegar no recreio, para poder comer aquela merenda. Era gostoso demais. Agora imagine, um monte de aluno reunido no lugar e sem um alimento para comer, sem perspectiva de nada para comer. Quando a gente vai para a escola, a gente passava na cantina e perguntava para a tia: o que tem hoje? Eu falava: hoje vai ter sopa. E o que vai ter cachorro quente. Então a gente perguntava o cardápio por dia. Olha, isso estava feliz, que na hora da merenda eu sabia que a merenda era boa. Eu falava: hoje eu tenho café com leite e bolacha. Eu falava: isso aí, café a gente vai comer, porque a gente comia, café com leite com bolacha. Então, cada dia da semana tinha um cardápio da escola. Acredito que tem até hoje, Então, agora imagina um monte de alunos sentados esperando algo para comer. E a Bíblia diz que a fome não era só para eles, ele tinha fome naquela terra. E ele chega aqui para Eliseu, e havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. Aí ele não tinha nada para comer. Aí ele fala o seguinte: vocês estão com fome, então põe uma panela grande no fogo. Esse irmão pode fazer feijoada aí, ele faz pouca, não faz uns panelão,
tamborzão assim, coloca no fogo e faz aquele caldo gostoso. Então o profeta falou assim: faz o seguinte, pega uma panela aí, põe ao lume, põe ao fogo, e mandou um moço procurar os legumes, né? Para colocar, para fazer aquela sopa, né? Aquele caldo. Tem um ditado que quem tem fome come sopa até de pedra, né? Eu já comi sopa de pedra. Lá vem a pedra, falo, você tem uma sopa. Estou com tanta fome que o pessoal tem um ditado. Fala, estou com tanta fome como até a sopa de pedra. Como é que faz a sopa de pedra? Você pega uma pedra, lava bem lavadinha, depois coloca uma panela fervente, coloca. Aí só tem uma cenourinha, aí coloca a cenourinha dentro. Tem uma batatinha, coloca a batatinha dentro. Aí pega um pedacinho de carne, coloca um pedacinho de carne dentro. Depois do cozinho, tira a pedra e come a sobrando. Então assim que faz uma sopa de pedra. Então quando ninguém tem fome, come até sopa de pedra. Agora imagine a fome que aqueles homens estavam. Então, nós, o que é a lição que eu quero tirar daqui? Aleluia! Quando a pessoa, a gente vê aí no dia a dia, as pessoas morando em marquises, né? A gente vê a pessoa virando lixo. A pessoa quando tem fome mesmo, não é essa fome que dá para esperar um meio-dia, até de tarde, se não estiver com fome, você consegue mais chegar de novo. Então a pessoa não tem perspectiva de comer durante o dia. Então ela passa 2, 3 dias sem comer e elas começam a naquelas águas de lixo. Alguém já viu alguém tirando alguma coisa do lixo? E elas vão, pegam aquele que tem no lixo e põe na boca, parece que é a coisa mais gostosa do mundo. Então quem tem fome, muita fome, come qualquer coisa. Então aí que está o perigo para nós, no sentido espiritual. Nós temos que ter discernimento, irmãos. A Bíblia diz que a alma farta pisa favos de mel, mas para a alma faminta até o amargo é doce. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Que você pode estar parecendo que está comendo uma comida boa, e é uma comida estragada, ou uma comida arrebentada de muitos dias. Estou falando no sentido espiritualmente. E aqueles homens estavam com muita fome. O profeta então manda um dos moços procurar legumes no campo. E ele sai. Ele diz que ele encontra, no versículo de número 39, então saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu delas a sua capa cheia de coloquintidas, e veio e cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Qual a lição que eu tiro daqui? Que nós tiramos daqui? Nós temos visto muita mensagem, né? Na televisão, no rádio. Tem mais aqueles irmãos que é de igreja em igreja, irmão. Tem uma irmã lá em Heliópolis, em toda igreja ela vai. Toda igreja ela vai. Um dia ela está em um dia ela está na outra, um dia ela está na outra. É boa a igreja. Mas agora ele diz que nós temos que congregar em um lugar, não é isso? Porque cada lugar, em cada restaurante, irmão, se a gente olhar no sentido material, cada restaurante tem um cardápio, não é verdade? E tem um conceito diferente. Por isso, quando você pede uma pizza, você vai pedir em tal lugar, chega um lugar que você gosta daquela. Aí você para, você pede só daquela. E você já experimentou todas. Então você falou que aquela pizza é boa, você vai pedir só aquela, igual no restaurante. Quando a gente convida alguém para almoçar, alguém convida a gente, a pessoa já tem seu restaurante predileto. Ela já conhece a comida, como é que é feita. E ela fala, vou levar tal lugar para você almoçar. A pessoa leva a gente lá. Ela já conhece o lugar. Então, trazendo aqui para o sentido espiritual, nós temos que ter cuidado com aquilo que estamos comendo. Porque tem muitas palavras que parecem até mensagem, parece até coisa da Bíblia. Mas, nossa, que coisa tão bonita, né? Eu li aqui, mas, nossa, que coisa... Eu gostei, né? Aí até compartilha. Às vezes pega para si e não sabe de onde saiu. De que panela saiu. De que restaurante veio. Aí começa a comer aquela comida que parece uma comida boa. Mas na verdade não é. Tem veneno na panela. Aleluia. Uma pessoa pega aquela mesma palavra e distorce a palavra. Você parece que está ouvindo a palavra, a mensagem de Deus, mas a pessoa está usando aquela palavra
com o intuito próprio. Nós temos que ter então discernimento daquilo que estamos colhendo. Temos que conhecermos aquilo que vamos colher, aquilo que vamos separar para comer. O moço foi lá e pegou várias parreiras. Ele não conhecia. Ele trouxe uma e colocou dentro da panela, cortou, ele lavou, viu, parecia que era boa e não era. É igual aquela mandioca, né? Tem a mandioca, a mandioca brava e a mandioca mansa. Mandioca mansa é aquela que a gente come, né? E tem uma que só serve para fazer, não sei se é farinha. Sei que tem dois tipos de mandioca, você pode comer outra não. Tem um cogumelo também, né? Oi? Tem um cogumelo também. Tem um cogumelo, né? Então tem várias plantas que parecem, mas não é. E eu tenho uma pesquisada aqui nessa parreira, desse vegetal aqui, chamado, que o texto fala, o nome é até difícil, coloquintidas. Eu dei uma pesquisada e o texto diz que o escritor vai dizer que ela é da família do pepino, parece uma melancia. Eu dei uma bugada na foto e é igualzinho uma melancia. É como se fosse uma abóbora venenosa. Então, o filho do profeta, o aluno, não conhecia e pegou aquele legume pensando que era bom e cortou dentro da panela e fez aquela sopa gostosa. Caldo maravilhoso, porque está com fome. Então, por isso nós temos que ter cuidado. A alma farta pisa favos de mel, mas para a alma faminta até o amargo é doce. Nós não podemos ficar com fome. Nós temos que alimentar da palavra de Deus. Por isso que Deus disse para Josué: medita no livro dessa lei de dia e de noite. Porque tem vários filósofos, tem pessoas com vários tipos de pensamento, vários tipos ele lê a Bíblia e escolhe pelo pensamento dele. Então nós temos que conhecer qual é realmente a palavra e pedir ao Senhor discernimento dos Espíritos. Porque nós temos visto aí o meio evangélico passou nesses últimos dias por uma grande decepção. Porque eu falava, eis que te digo, Deus manda te dizer, Deus vai fazer, Deus vai colocar. É muito perigoso isso aí. É muito perigoso que nós ouvimos aquilo que estamos colhendo. Aleluia! Que nós podemos decepcionar, se decepcionar. Se alguém falou, aguarde. Eu costumo dizer que até quando eu estou pregando, eu faço isso, falo com os irmãos, leva duas sacolinhas, no sentido espiritual. Aquilo que é Bíblia, o irmão guarda, e aquilo que é pensamento meu, é pensamento meu. Então tem vários pregadores, não prega bem, fala bem, mas depois que é pensamento dele. Eu posso concordar, eu posso não concordar. Porque é pensamento dele, eu sou obrigado a concordar. E ninguém é obrigado a concordar com o meu pensamento. Mas com a palavra de Deus, todos nós somos obrigados a concordar. Porque, irmã, aleluia, e ela leu no domingo, né, Isaías 40, parece, seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E se a palavra de Deus não vai se cumprir no tempo certo. Se foi Deus que falou, vai acontecer. Porque foi Deus que falou. E nós temos que lembrar pela palavra, irmãos. É bom a gente ouvir profecia, irmão. E eu creio em profecia, porque nós somos pentecostais. Eu creio em visão, eu creio em revelação, eu creio em sonhos. Amém. Mas nós somos espirituais, temos que ter discernimento dos espíritos. Para entender se realmente é Deus que está falando, se aquilo é de Deus, se aquilo não é de Deus. E tudo ser pautado pela palavra. Porque se a palavra de Deus vai cumprir, eu não posso julgar o profeta. Mas
A profecia eu posso. Aí tem pessoas que se confundem, né? A gente vê a pessoa assim, tão espiritual, mano, que a pessoa que não tem conhecimento, que não tem estrutura espiritual, parece que a pessoa é um Deus. Não é verdade? Quando a pessoa chega no recinto, as pessoas parece um Deus, né? A pessoa, tudo que ela fala, a pessoa acredita. Aí já liga para a irmã. Um dia eu vi a irmã profetizando no celular. Daqui a pouco ela estava excomungando a pessoa, mandando para o inferno, no mesmo tempo. E ela chegou na igreja lá, no Alto da Boa Vista, e a irmã falou: olha, mas você é uma profeta. Eu falei: irmã, tá bom, deixa ela aí. Irmão, ela é um profeta. Eu falei: tá bom, irmão, deixa ela aí. Pode ficar tranquilo, estou dirigindo o culto, então eu posso limpar. Não, mas meu irmão é uma bênção. Amém. É verdade, irmão? Amém. Aí, irmão, foi lá, primeiro dia, não dei palavra. Segundo dia também não dei palavra. Eu não conheço, eu não conheço. Eu tenho que conhecer. Aí, terceiro dia, a irmã que trouxe ela, que ela conhecia ela assim, de ouvir falar também. Ela começou a ficar toda. Já comecei a ciscar, né? Porque não tinha dado oportunidade. Acho que a irmã foi, irmão, tinha calma. 2 dias, uma semana, 15 dias, nada. Não deu oportunidade. Aí ela, como morava do lado da igreja, do lado da casa, a gente morava na casa assim, o salão, aquele salão que os irmãos viram no vídeo, né? Eu morava na casa do lado e ela morava na casa, ela chegou para morar na casa do lado. Daqui a pouco eu via, estava trabalhando em frente à igreja, construindo a igreja, então ela passava para poder ir para casa pegar alguma coisa, alguma ferramenta. E eu comecei a ver a irmã orando, como? Ela recebe aí, mas recebe aí! É de Deus esse negócio aí! Toma posse disso, que negócio é esse? Aí eu disse que o Miguel passa o dia todo profetizando no celular. Aí daqui a pouco ela já estava excomungando o genro dela, que tinha separado a filha dela, já estava mandando ele para o inferno, ele estava matando ele pelo celular. Eu falei: meu Deus do céu! E se eu dou uma oportunidade para essa irmã na igreja, irmão? Ela me apronta no meio da igreja, traz uma palavra que ia confundir os irmãos tudo. E nós temos que ter cuidado com o que ouvimos e que colhemos. Um moço que não tinha conhecimento. Eu não conhecia aquele legume que ele foi. Ele viu, parecia uma abóbora, ou parecia um pepino, e falou: uma coisa boa. Achei coisa boa. Aleluia. Tem coisa que parece que é bom. Parece que é bênção. Você olha assim: meu Deus do céu. Agora eu vou arrancar. Não me levou para fazer um serviço aqui. Quem conheceu a BRA? Era empresa de aviação, BRA. A escritório dela era ali em frente à Praça da República, o prédio inteiro. Ela alugou o prédio inteiro. O irmão pastor aqui do setor de Americanópolis me falou assim: aqui, ó, lá tem um serviço na BRA, quero que você vai lá ver para poder dar um orçamento. Eu dei um orçamento, fui lá no escritório deles, dei um orçamento, mano, e falei: vai ser X. Eu falei: mas acho que eu não vai aceitar. Eu nem fechei a boca e falou: não, tá, é isso mesmo, você quer quanto? Você quer 50%? Eu falei: mas é impossível dar 50%. Eles falou: você então pega 50%, ele deu 50%. Era um valor muito alto. Aí eu falei: meu Deus do céu. Eu falei que eu cheguei para esse povo: nós vamos ficar ricos agora. Agora eu achei o lugar da bênção. Se deu um preço que você não, eles aceitavam. Eu falei: filho, agora eu vou ficar rico. Falei: agora é a porta que Deus abriu. Não deu 2 meses, a empresa fechou. Ficou devendo todo mundo. Um monte de gente teve comprado passagem, perdeu todo o dinheiro. A empresa sumiu, abriu concordata e ficou devendo todo mundo. Tem bênção que parece que é bênção. Tem coisa que parece coisa de Deus, mas não é coisa de Deus. Aleluia! Tem coisa que me coloca na nossa mente, na nossa vista, como distração. E você vai se distraindo com aquilo e achando que é bom, que é de Deus, no final é decepcionante. E eu falei: Jesus, Antônio. Então, eu falei: meu Deus, e agora? Aí eu falei: a porta fechou. Eu falei: meu Deus, eu pensei que a porta era essa. Eu ia ficar rico com esse trabalho aqui, mas não deu certo. Então a gente tem que ter discernimento.
daquilo que a gente está colhendo. As irmãs, quando vai na mercearia ou vai no sacolão comprar algum legume, alguma fruta, não escolhe melhor, não é verdade? As irmãs sabem até como é que compra uma verdura, irmão. Tomate, eu não sei comprar tomate. Os mais madurinhos compram para comer no mesmo dia. Aí, de acordo que eu vou usando, eu vou pegando uma quantidade, eu vou comprar tomate para uma semana. Eu pego os mais molinhos, os dois, para fazer naquele dia. Mais durinho, aí você vai olhando e vai embora. Esse que dá bom daqui uns 5 dias. Então você leva 1 quilo de tomate, mas você leva não tudo maduro, não perde. Você vai comer tudo numa semana, num dia, 1 quilo de tomate. Então você escolhe de acordo com o seu uso. Laranja, banana. Então tem um modo de escolher. Porque você conhece. Você conhece a fruta do legumes. Sabe o que você vai fazer, o que você vai comer. Você já tem receita. Você não vai fazer qualquer coisa. Uma coisa que você não conhece, você vai pesquisar acerca daquilo. É verdade? Uma fruta, você não comia ainda, mas vai pegar essa fruta. Aí você, a pessoa diz, então um pedacinho, então manda para mim experimentar. Você experimenta, é boa. Aí você, então vou comprar para mim comer também. Então, mas o moço ele não sabia. Ele pegou e trouxe, a fome era tão grande. Ele botou na panela, cozinhou, como estava comida, aquela cozida. Aquela comida maravilhosa, cheirosa, né? Porque legume cheira, né? Não sei se botou um salzinho, uma pimentinha, não sei como é que era naquele tempo lá. Sei que o caldo estava grosso. E caldo grosso é bom, né? Ainda mais no frio. E agora com fome ainda. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Com a fome. Porque Esaú também chegou com fome. Ele viu o Isaque que o seu irmão estava fazendo. Ele me disse, dá um pouco desse guisado aí. Parece bom, estou com fome. Ele fala, eu te dou sim, mas você me dá o direito de primogênito. Se você me dá o seu direito de primogênito, aí eu te dou. O que me interessa? O que me importa? Não, direito de primogênito, eu estou com fome. Moço, nós temos que tomar cuidado com as decisões que vamos fazer. Porque a primeira vez parece que é bom, sacia a fome. Aleluia! Mas daqui a pouco, irmão, aquela comida não mata a fome. Chama mais fome ainda. E a pessoa vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Daqui a pouco, está empanzinado. Daqui a pouco, está todo contaminado. Não está entendendo a mensagem, irmão? Amém. Bem? Amém. Então, amém. Vamos entender, amém. Aleluia. Que é uma mensagem espiritual. Aleluia. Porque tem coisa que parece que é bênção, né? Eu não vou contar aqui o testemunho. Quando eu casei com a Adriana, vai tomar muito tempo, né? Porque tem coisa que parece que é bênção, mas não é. Você olha assim, não, mas parece que é de Deus, né? E Deus que fala, não, é de Deus esse negócio aí. Não, é de Deus. Porque a pessoa, às vezes, fica emocionada, né? Eu conheci um profeta emocionado. Que o rei falou, eu habito em tendas. E meu senhor habita em... Eu habito em casa de cedro e o senhor habita em tendas. Aí o profeta, não. Eu gostaria de fazer uma casa para o meu senhor. Não, pode fazer, é de Deus esse negócio aí. Profeta. Profeta Natan. Não, Davi, pode fazer, que Deus nasceu esse negócio aí. Nasceu no teu coração. Ele diz, enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? De tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem todas as saídas da vida.
A decisão que eu tomar errada, eu vou arcar com aquela minha decisão. E o que eu falar que não é de Deus, naquele dia, eu vou ter com Deus. Então, cada um de nós vai ter com Deus. Aqueles que ouviram e não deram ouvido, e aqueles que falaram que não era para falar. Todos vai estar diante de Deus. Então, por isso que é muito perigoso. Você fala, Deus mandou falar. Porque esse negócio é muito grave. Meu. Se Deus mandou falar, tem que ser Deus mesmo. Porque se não for Deus, você está arrumado. Porque depois do Paulo lançado, já foi. Pois que falou, está falado. Como é que você vai recolher então aquela palavra? E a gente viu aí, na mídia, tanta profecia acerca do nosso presidente. Botaram a mão na cabeça dele e sacudia ele. É isso que eu digo, homem! Você é o escolhido! Deus está nesse negócio! Vai te deixar, vai! E o que aconteceu? Porque quem conhece o futuro é Deus, irmãos. Quem conhece todas as coisas é Deus. E aquilo que Deus fizer está feito. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Agora imagine aquela pessoa que recebe uma palavra, irmãos, e aquela palavra que não é de Deus, e não é de Deus aquela palavra. Como é que a pessoa se sente depois? Hã? Estraga a pessoa, irmão. Acaba. Porque a pessoa fica decepcionada. Né? Botou todo o seu confiança naquela palavra, naquilo e não era. Eu não acredito mais em nada. Não acredita mais em nada, vira uma pessoa ateu. Que não vai me tá bom, porque falaram não é verdade. Então por isso que eu vi esse negócio do Facebook aí, eu vejo uma live com as irmãs aí, com mais de 1000 pessoas. E a irmã profetizando aqui, fazendo, amanhã vamos fazer a campanha da levantar. Aí vai fazer a campanha lá. Aí mais 1000 pessoas na live. Depois pode procurar aí o que eu estou falando aí. Nas lives que tem na internet. Aí daqui a pouco, manda estrela, manda o Pix, faça o Pix aí. Que amanhã nós vamos estar dando. Amanhã nós vamos estar na casa de fulano de tal. Aí daqui a pouco ele está todo mundo esperando a campanha de amanhã. E na igreja ninguém vê. Lê Bíblia ninguém lê. Mas está esperando a profeta abrir a live amanhã para poder acompanhar. Aleluia. Mas a palavra ninguém quer, tem que ter conhecimento da palavra. A Bíblia diz que é isso para conhecer as Escrituras. Então nós temos que entender a palavra de Deus. Mas o moço não conhecia, que era uma palavra. Parecia coisa boa. Aos olhos, saltou aos olhos dele. Agora mais uma pessoa com fome. Já viu aquela pessoa que está duro, assim sem R$1, e acha R$5 na rua? Oh, meu Deus! Tá rico. Jesus é eterno! R$10 então. A pessoa fica Milionário. Milionário. Agora você pode imaginar uma pessoa com fome. Vai buscar uma verdura e acha uma coisa mais linda lá no campo. Aí traz lá, quer comer mais depressa. Cozinharam aquilo e o camarada começou a comer. Começou a comer. Come, daqui a pouco. Ai, a morte na panela. Tinha veneno. Aquele legume era venenoso. Não servia para comer. Quantas pessoas, irmãos, estão envenenadas? Porque comeu comida estragada, porque ouviu palavras não ou ditas no tempo errado. A Bíblia diz que como maçãs de ouro em sala de prata é a palavra dita ao seu tempo. Foi o tema do convite do meu casamento. Como maçãs de ouro em sala de prata é a palavra dita ao seu tempo. Então, até para falar, nós temos que saber o momento. E até a tonalidade do que nós vamos falar. É melhor você ficar mudo e não responder do que você responder uma resposta mal dada ou alterada. Porque depois que falou, está falado. Então é melhor você ficar mudo, não responder, ficar quieto.
processa, né, os dados, pensa, peneira, forma as frases, depois você fala. Do que falar num ato e falar fora de tempo. Porque uma vírgula colocada fora do tempo, ela estraga toda a frase. Então a gente tem que ter muito cuidado até com as vírgulas daquilo que a gente está falando. E aqui está no sentido espiritual, daquilo que estamos ouvindo, daquilo que estamos se alimentando. E tem todo tipo de alimento aí na televisão, na internet. E se você está ouvindo uma mensagem, ou está ouvindo um texto para estudar, para dar um ensinamento lá no Heliópolis para jovens, né, e adolescentes sobre casamento, namoro, noivado e casamento à luz da Bíblia. Não é esse namoro que a gente vê no mundo, não. Que a pessoa já não começa a namorar, já faz tudo. Já transa, já toma anticoncepcional, pílula no dia seguinte, crente. Pílula no dia seguinte. O namoro parece que é mudando. E está entrando nas igrejas. E parece que é normal, irmão. E não é normal. Então eu fui trazer esse ensinamento lá, melhor. Os jovens que estão namorando, os adolescentes, que tudo tem o seu tempo. Que na Bíblia nem namoro existe, para começar. Ah, vou namorar. Mas na Bíblia nem namoro fala. Esse negócio de namoro vem de 100 anos para trás, para agora, de 100 anos para cá. Esse negócio de namoro foi a sociedade que plantou. Na Bíblia não tem negócio de namoro. Não é verdade? É casamento, não, é noivado e casamento. A gente vê a história de José e Maria. Não tinha esse negócio de namoro. Você ficava noivo, conhecia a moça, né? A gente vê nas parábolas lá do casamento lá. É um pretendente. Vamos pregar aqui, começa a fazer os preparativos. O rapaz ficava na casa do pai dele, a moça na casa do pai dela, começava a preparar daqui a pouco casar. Conheceu a sua mulher. Quando conheceu a mulher, já estava casado. Então a gente estava estudando lá esse dia, para poder dar esse ensinamento lá no Heliópolis, e eu estava estudando um texto, me parecia tão legal, eu estava gostando, né? Estava batendo com as minhas ideias. Eu fui lendo, falei, pô, o negócio tá bom, acho que eu vou pegar esse texto como base, esse pensamento aqui. Eu fui lendo, quando eu cheguei lá embaixo, mano, era carismático, eu falei, meu Deus do céu. Mas não é de Deus, não. Parecia tudo certinho, né? Partia com a mesma ideia do que eu pensava, né? Com o que eu ia falar, mas o negócio era carismático. Não era da Bíblia. Não era coisa de crente. Eu falei, mas não me serve então. Então tem coisa que parece igualzinho palavra de Deus, mas não é. Então o inimigo, ele está tentando nos distrair. Está dando uma comida parecendo. Está parecendo a verdadeira, irmãos. E tem pessoas que vai se alimentando, daqui a pouco tem morte na panela. Daqui a pouco a pessoa vem mais para a igreja, está triste, desanimado, decepcionado. Porque Deus fala não acontece, porque foi Deus que falou. Porque se Deus falou, acontece, irmão. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? Se a sua mão está estendida, quem, pois, poderá fazer ela voltar atrás? Se Deus falou, se foi realmente Deus, vai cumprir, vai acontecer. Agora, se não foi, não vai acontecer. E a pessoa comeu tanto e vai ficar decepcionada. Encheu a barriga e não saciou a fome. Que aquilo quer que Deus, Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Quando Deus fala, a gente entende. Bíblia diz que Ele conhece a voz, o pastor conhece a voz das suas ovelhas. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Não é verdade? Então, ele comer aquele caldo lá e gritar, profeta, tem veneno na panela. Eliseu pegou um bué de farinha e jogou na panela e falou, agora pode comer. Aí eles comeram e ninguém mais morreu. Porque o veneno foi tirado. Então, quando você tiver alguma dúvida de alguma coisa, vai alguém que sabe. O líder do seu grupo, né? Ô, irmão, isso aqui, ó, eu vi na internet, uma pessoa fez, uma pessoa falou, e que não tinha problema. O que a irmã acha?
Isso, o crente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não é verdade, irmão? A pessoa vai orientar ela, o líder vai orientar se pode ou não. Então não é comendo que o outro comeu e você vai comer também. A gente tem que peneirar as coisas, tem que poder assim discernir aquilo que está comendo. Amém? Então que nós possamos, Deus possa nos abençoar. Que nós possamos selecionar aquilo que estamos comendo, aquilo que estamos ouvindo. Se é de Deus, guarde. Se não é de Deus, jogue fora. Fazendo assim, Deus nos abençoará. E nós não seremos confundidos para a glória de Deus. Porque nos últimos dias o inimigo ele quer nos distrair. Bem? Vamos lá. Pai querido, Pai amado, Senhor, estamos aqui, Senhor, nesse final de culto, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor falou conosco, Pai. Venha, Senhor, se fazer presente em nosso meio cada dia, Senhor. Venha, Senhor, abençoar a volta de cada um para a sua casa, guarda, livre de todo o mal, Senhor. Abençoa o restante da semana, Senhor. O Senhor venha se fazer presente em nosso meio, Pai. Guarda, livre o pastor nessa viagem que ele irá fazer, Senhor. Livre de todo o mal, assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Estamos para os céus, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre a nossa vida, não só hoje, mas para todos sempre, enquanto se pode dizer. Amém. Deus